Olá, meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E o mais importante, compartilhe os vídeos. O vídeo de hoje, extremamente especial, tá? Uma denúncia de uma pesquisa que eu fiz. Consegui descobrir coisas aí que são importantíssimas para o país, tá certo? Então peço a você, compartilhe esse vídeo. Tem minha autorização para baixar o vídeo se quiser, distribuir no WhatsApp, distribuir no Telegram, no Twitter, recortar trechos do vídeo, tá autorizado. Esse vídeo precisa chegar a muitas pessoas, é importantíssimo, gente, importantíssimo, tá certo? Eu quero começar dizendo a vocês sobre quem eu vou falar. Vocês devem ter visto esse assunto na mídia durante algum tempo. Yang Wanming, o embaixador da China, tendo um entrevero com Eduardo Bolsonaro. Depois as coisas silenciaram, certo? Pois é. Esse é o modo dele agir. Ele demonstra o autoritarismo e cessa. Fica ali na moita, se esconde. Não é de chamar atenção, ele é um cara super discreto. Diga-se de passagem aí. O que ele fez foi uma nota para demonstrar o poder da China aqui no Brasil. Tá certo? E vocês vão entender o porquê. Yang Wanming, ele trabalha aqui no Brasil, na América do Sul, América Latina no geral, desde 1990, tá certo? Ele começou em 1990. Eu vou pôr na tela aí para vocês verem. Fica ruim eu estar falando e vocês não estão vendo, tá certo? Tá aí, ficou mais fácil, né? Então vocês vão ver aqui, ó. Essa é uma das partes que eu separei. Está desde 1990 enfiado na problemática da política e da economia no continente, começando como adido e terceiro secretário do Departamento da América Latina e Caribe do Ministério Ministério dos Negócios Estrangeiros, enroscou, hein? Da República Popular da China. Coincidência ou não, por onde ele passou, México, Chile, Argentina, as esquerdas acordaram de sua aparente letargia. Tá certo? Então vocês entendam. Ele é um cara extremamente inteligente. Notem isso, tá? Ele não é um cara burro. Ele não é um cara besta. Ele é inteligente. E ele age de um modo pensado, de um modo calculado, juntamente com o apoio do Partido Comunista Chinês e de seu amigo Xi Jinping. Vocês vão entender tudo já já. Então eu queria começar pelo que ele fez na Argentina. Em 2015, Macri assumiu como presidente da Argentina, permanecendo até 2019, quando o amiguinho da Cristina Kirchner venceu a eleição e voltou ao poder. Quem é o culpado disso? Quem tem os tentáculos nisso? Quem conseguiu essa façanha? Yang Wanming e a China. Através de Yang Wanming, a China conseguiu recolocar os seus amiguinhos no poder. No site defesa.net, vocês vão encontrar este artigo. Cadê aqui? BRCN. O ano do rato, as ações do embaixador Yang Wanming. O Yang Wanming transitando pelo cenário geopolítico latino-americano sem quase ser notado, mas não sem efeitos. Então vocês vejam que ele é discreto sim, fala quando tem que falar e se cala quando tem que se calar. Ele usa de sabedoria. Então ele vem utilizando isso para promover os negócios da China aqui na América Latina e colocar países de joelho. E vocês vão ver já já o porquê países estão de joelhos. Vou aqui, aconselho a vocês procurarem esse aqui no defesa.net, esse artigo. Vocês estão com o nome aí, é só digitar no Google que vocês vão achar. Mas eu vou, por ser um artigo longo, eu vou à parte interessante, tá certo? Poucos meses depois que assumiu a embaixada da China em Buenos Aires, ele conseguiu firmar com os argentinos um acordo de cooperação na área de ciência e tecnologia, recheado de boas intenções. Olha, nós vamos ajudar vocês a desenvolver tecnologicamente, cheio de boas intenções, mas de boas intenções, o inferno está cheio. Isso você pode ter
plena certeza, tá certo? Então tá aqui. E eu queria agradecer aqui publicamente ao amigo Glauber Rocha, que me disse, olha, pesquise aí o que a China fez com os governadores lá na Argentina. Pesquisei e a coisa é muito mais profunda do que só os governadores contra o presidente, tá certo? Recheado de boas intenções, o Congresso argentino, então recheado de kirchneristas, aprovou a construção de uma base de satélites chinesa no deserto da Patagônia, a maior do gênero fora da China. O empreendimento erguido com a promessa de uso civil ajudaria os argentinos com o provimento de dados científicos derivados das pesquisas espaciais que os chineses desenvolveriam ali. Mentira. Em 2016, ainda recém-empossado, o então presidente da Argentina, Maurício Macri, se deu conta de um problema. Os argentinos não podiam ter acesso às instalações. Estavam sendo construídas pelos chineses. Aquelas instalações que estavam sendo construídas, os argentinos não tinham acesso. Perderam a soberania do seu território. Vejam vocês. E eu falo sobre isso no vídeo que tem no meu canal sobre a Rota da Seda, tá? Eles fizeram a mesma coisa com Sri Lanka. E fazem com outros países. Não é só com a Argentina. Eles botam os países de joelho. Tá aqui. Então, ele determinou que a ministra das Relações Exteriores, Susana Malcorra, chamasse o embaixador Wang Ming para uma conversa. Ele queria mudar algumas coisas. O Macri ficou interessado em mudar. Ele não estava de acordo com essa perda de soberania da Argentina sobre o seu território. Não ficou nada satisfeito, ficou puto da vida. Além do que, a China não cumpria sua parte no contrato, passando relatórios do que era desenvolvido, etc, etc, o que tinha sido prometido lá atrás. Então, o Wang Ming, que é um cara discreto, ele foi sucinto. Foi, como é que eu posso dizer? Deixa eu pensar na palavra aqui. Ele foi solícito e disse para o presidente, falou, olha, faz uma listinha aí do que você quer que mude e a gente muda. Mas antes de você fazer essa lista, eu queria só lembrar você de algumas cláusulas. E segundo um ex-funcionário que trabalhava lá no governo argentino, o que aconteceu? Ele citou as cláusulas. Entre elas, a que previa que para rever um acordo, para refazer o acordo sobre a base, a China refaria todos os acordos econômicos com a Argentina. Ou seja, bilhões e bilhões de dólares em empréstimos e investimentos seriam revistos. Macri ficou sequestrado, vendido, não pôde fazer nada e se calou. Wang Ming venceu sem dar um único tiro e instalou uma base militar chinesa para espionar os países aqui em volta, inclusive o Brasil, sem disparar um tiro, quietinho. O que ele fez? Ele cooptou elites. E é aí que nós vamos chegar ainda, tá certo? Essa cooptação de elites. Agora aqui, ó. O envio de Wang Ming para o Brasil não foi casual. Ele chegou ao país na largada do governo Bolsonaro e com uma missão. Ao longo do ano passado, ele, ao seu estilo discreto, mas direto, mandou várias mensagens para o governo, enviou generais chineses para tentar convencer seus pares brasileiros sobre a necessidade de escolher um lado no mundo. Ou seja, ou vocês ficam do nosso lado, ou vocês ficam do lado dos Estados Unidos. E replicou o modelo de diplomacia que adotou na Argentina, a cooptação de elites, que eu estive falando aí. Com a ajuda de empresários e políticos, Wang Ming fez o que fez. Assustadoramente, o Brasil não tem sido diferente aqui no Brasil. A cegueira provocada pelas disputas políticas internas, provocada por aliados dele, diga-se de passagem, provocada por aliados deles, e vocês vão ver mais para frente quem é o principal aliado, aliada à sinodependência de nossa economia, está nos levando ao mesmo destino. Não falta muito para assumirmos uma posição que cabe em outra acepção de ratos. Então, vocês vejam que ele vem agindo no Brasil.
E nós estamos calados, tá certo? Estamos preocupados com brigas internas provocadas por adversários políticos do presidente que são aliados e que fazem encontros secretos e depois negam. Quem é esse cara? Nós vamos chegar nele já já. Pesquisando mais a fundo, eu encontrei esse artigo. Os chineses estão de olho na Argentina para a expansão nuclear. Eles já estão construindo uma usina nuclear na Argentina. A negociação que durou 4 anos aí concordou formalmente em construir a usina. O projeto Atucha 3 está avançado e a usina entrará em operação em 2021. Em abril, o presidente da Argentina, Maurício Macri, assinou uma carta de intenções com a Administração Nacional de Energia da China. O Maurício Macri assinou porque ele já sabia que estava derrotado, que ele não ia vencer as eleições. Então ele acabou assinando, tentando virar o jogo, porque é um investimento muito grande que a China ia fazer. Então ele acabou se vendeu, tentou uma loucura, digamos assim. Vocês vão ver aqui, ó. Em abril, o presidente da Argentina, Maurício Macri, assinou uma carta de intenções com a Administração Nacional de Energia da China. Eles assinaram um contrato nas próximas semanas que inclui um empréstimo de 10 bilhões de dólares concedidos pela China para cobrir 85% das despesas da construção da usina. Então vocês vejam, mais dinheiro entrando, mais sinodependência. Então vocês vejam que é um interesse, que eu falei para vocês aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó. Rota da Seda, nova Rota da Seda. Fiz um vídeo sobre isso. Fiz um vídeo e ainda falta me aprofundar mais. Vou fazer mais um, mostrando os pontos onde eles estão investindo aqui na América do Sul, que é importante, e na Europa, onde eles já cooptaram grande parte dos países em apoio a eles, tá certo? Não obstante ainda, fui pesquisar mais e encontrei esse artigo, que foi escrito por Dirceu Pio e está no marcoangeli.com.br. Vou colocar já a parte mais interessante aqui, mas eu recomendo que vocês leiam todo, tá? Ele entra, a esquerda sobe. Fiquei muito intrigado e fui pesquisar quem é o embaixador Yang Wanming e por que razão agiu com tanta segurança e tanto autoritarismo nesse caso, parecendo falar em nome do presidente Xi Jinping ou do Partido Comunista Chinês. Ele está se referindo aqui à carta que a carta de protesto que a embaixada emitiu para protestar aí contra o Eduardo Bolsonaro naquele imbróglio que eu citei no começo do vídeo. Tá certo? Então ele está falando sobre isso. Descobri coisas interessantes ou assustadoras. Yang Wanming nasceu em março de 64. Ele coloca entre parênteses aqui, bela data, não? Tem mestrado em economia e doutorado em direito. Sua biografia explica o sobretom. Não é um embaixador qualquer, é o braço do governo na América Latina. E aqui o que eu falei para vocês, desde 1990 ele está enfiado aqui na América Latina. Na Argentina, o mais interessante aconteceu no período de 2013 e 2018, quando Yang Wanming ocupava o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República Popular da China na República Argentina. Elenco 3 fatos exponenciais do período. Em 13 de março de 2013, o cardeal argentino Bergoglio é eleito Papa. Assume o nome de Papa Francisco, faz elogios rasgados ao comunismo, e isso nós vimos, tem diversos vídeos mostrando isso, e faz um acordo, fechou um acordo para assumir o controle da Igreja Católica na China. Em fevereiro de 2015, o poderoso Xi Jinping viaja à Argentina e ao lado de Yang Wanming, que foi quem costurou aquele acordo, e nós estamos chegando já no ponto que eu quero que vocês entendam bem o que ocorre aqui no Brasil. Ao lado de Yang Wanming, visita a presidente Kirchner para assinarem um acordo bilateral e secreto que permitiu à China
instalar aquela base que a gente falou lá na Patagônia. Ou seja, nas barbas do Polo Sul, uma base científico-militar colocada para funcionar em poucos meses. Os argentinos não têm acesso à base. Enxergam de longe uma torre de 30 andares que parece arranhar os céus. Já viram entrar nela um telescópio gigante, tão potente, no dizer de algumas testemunhas, que se apontado para Brasília, poderão enxergar até a cor da cueca usada por Bolsonaro. No dia 27 de outubro de 2019, é eleito presidente da Argentina, um aliado de Cristina Kirchner. Ela mesma não pode se candidatar porque ela foi condenada por corrupção, assim como seu par aqui, Lula, tá certo? Já nomeado embaixador plenipotenciário, extraordinário plenipotenciário da República Popular da China na República do Brasil, Yang Wanming desembarcou em São Paulo em 25 de fevereiro de 2019. Reparem bem, 25 de fevereiro de 2019. Para participar de um evento com empresários promovidos por quem? Ah, chegamos! Promovidos pela LIDE. A empresa que... Quem é o dono dessa empresa? Quem é o lobista que é o dono dessa empresa? João Dória. Chegamos no ponto onde eu queria. João Dória é o dono da LIDE. O que a LIDE faz? A LIDE aproxima políticos proeminentes e empresários. Aproxima corruptos de quem quer corromper. Tudo bem, não são todos os empresários que querem corromper, óbvio. E nem todos os políticos também são corruptos, mas, em sua grande maioria, nós vemos aí no dia a dia, tá certo? Então, ele ganha com isso. O enriquecimento de João Dória se deu através da LIDE. Como que ele fez isso? Lobby. Vamos aproximar. Ele descobriu a galinha dos ovos de ouro, gente. Descobriu a galinha dos ovos de ouro. E ele fez isso. Trouxe Yang Wanming e aproximou de políticos, aproximou de empresário e se aproximou de Yang Wanming. Por isso ele tem interesse em transformar São Paulo numa província chinesa. Logo seremos uma província da República Popular da China. João Dória tem pleno interesse no dinheiro, em vender São Paulo para os chineses. Montou até um escritório em Xangai. Tem escritório da LIDE em Xangai. Você não sabia. Tem um vídeo que eu falo sobre a LIDE. E eu aconselho que vocês assistam, tanto que eu vou deixar o link aí, o primeiro link da descrição vai ser esse vídeo da LIDE, tá certo? É interessante você notar que do mesmo modo que ele agiu na Argentina, ele está agindo aqui com o apoio de quem? Vamos voltar aqui e descobrir quem eram os governadores na época de Macri. A coalizão de Macri era essa aqui, ó. Cambiemos. Vocês vejam, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5 governadores apenas que apoiavam o Maurício Macri. 5 governadores. O restante dos governadores trabalhavam aliados a Yang Wanming. Tá percebendo a paridade aqui, a igualdade com o Brasil? Você percebeu também? Pois é. Aqui no Brasil nós temos diversos, foram 20 governadores que assinaram uma carta de repúdio às ações de Bolsonaro. Então nós temos aí pelo menos uns 16, 17 governadores que não apoiam o presidente. E estão agindo de acordo com as vontades chinesas. Coordenados por Yang Wanming, que passa suas instruções a João Dória. João Dória que teve encontros secretos com Yang Wanming e que nega, mesmo tendo sido fotografado. Mesmo tendo sido fotografado e amplamente divulgado na mídia, ele nega. Ele diz que não teve encontro nenhum com Yang Wanming. Sabemos que Yang Wanming já participou de eventos da LIDE. Está aqui. Você pode acessar e procurar aí no Google. Você vai ver que sim, ele participou. Agora temos uma rebelião de governadores que dificultam a vida do presidente, que fazem com que o presidente tenha dificuldade em governar. Tudo na intenção de quê? De fazer a esquerda voltar ao poder. Os amiguinhos de Yang Wanming. Por quê?
Bolsonaro elegeu como parceiro estratégico os Estados Unidos da América. Logo, ele escolheu o lado americano. E para isso, para os chineses, foi uma declaração de guerra. Por isso, a China tenta interferir aqui na nossa política e está conseguindo, graças aos governadores. Por isso, peço encarecidamente, Cauê Macris, abra o impeachment de Dória. Abra o impeachment. Temos que impeachment Dória o mais urgente possível. Vou mudar aqui para outra câmera. Gente, é importantíssimo que a gente se una para dar governabilidade para o presidente Bolsonaro. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. É frustrante você ver o que está acontecendo. Você vê a rebelião de governadores. É por isso que, se houve mesmo o xingamento de Bolsonaro a Dória e Witzel, ele está certo. Mais uma vez, Bolsonaro está certo. Então eu peço a você que está assistindo esse vídeo, compartilhe, assista o vídeo que tem aqui no canal sobre a Rota da Seda, assista o vídeo aqui no canal sobre a Lide e a vida de João Dória. Você vai entender que ele nunca foi gestor, ele é político. O avô dele era político, o pai dele era político. O pai dele foi o primeiro deputado cassado e que foi para o exílio aqui no AI-5. Então vocês vejam que quem comandava, quem era o chefe de uma CPI, o comandante de uma CPI, que investigava, na década de 60, o capital americano no Brasil. O pai de João Dória. O pai dele era comunista, pertencia a essa gama comunista que tinha naquela época e que queria instalar aqui uma ditadura do proletariado, tá certo? Não à toa ele foi o primeiro caçado no AI-5. Então eu peço a você, compartilhe esse vídeo. Se não está inscrito no canal, aí se inscreva, porque virão muito mais denúncias. Não podemos nos calar, não podemos ter medo, tá certo? Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.